Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Administrador. No jornal de hoje falaremos sobre as novas formas de empreendedorismo e dentro desse tema abordaremos as novas formas de empreender. O empreendedor tem sempre que buscar novas técnicas para poderem se destacar em seu mercado. A internet é uma das estratégias que ajudam os empreendedores a se destacarem. Através do acesso da internet, a informação passou a ser mais acessível e novas oportunidades de empreendedorismo se abriram para o mundo. Neste novo cenário, surgiram novas tendências e a melhor forma de escolher seu novo negócio é o estudo de mercado, para buscar soluções onde há uma carência por um produto ou serviços de qualidade. O processo de incubação é um dos mecanismos mais eficazes e eficientes para lançar e desenvolver novos empreendimentos. A incubadora de empresa estimula no empreendedorismo medida que fortalece as empresas e seus primeiros anos de existência para sobreviver no mercado. É crescente o fascínio mundial pelo potencial transformador da combinação empreendedorismo mais inovação. No Brasil, se verifica nesta década um aumento expressivo no número de startups e aceleradoras. A complementaridade se dá a partir dos recursos que cada uma propicia. Devido ao cenário atual do empreendedor, pode-se entender como aquele que inicia algo novo com valor, dedicando tempo e esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e independência financeira pessoal. Portanto, buscamos descrever o perfil dos novos empreendedores e com isso surgiram algumas dúvidas. Quais características empreendedoras os novos empresários possuem em comum? Quais dificuldades encontradas no empreendedorismo? Quais as estratégias são utilizadas pelos empreendedores? Para entendermos melhor sobre esse assunto, conversamos agora com a repórter Luana Nicolite, que irá entrevistar a Andréia Furtado, consultora de gerenciamento do Sebrae. Boa noite, Randon. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Estou aqui no Sebrae com a Andréia Furtado, analista de inovação e sustentabilidade, que irá falar sobre empreendedorismo. Boa noite, Andréia. Andréia, o que é empreender? Boa noite. Empreender é transformar ideias em negócios, ou seja, transformar tudo aquilo que você tem em mente em negócio. Não necessariamente uma abertura de empresa. Podemos empreender como colaborador de uma empresa, na nossa instituição de ensino e assim vai. Podemos empreender na vida. Nos dias de hoje, empreender é um bom negócio e por quê? Sim, empreender é um bom negócio. Nos mundos de hoje, com as questões de inovação que precisamos transformar ideias em negócio e com as oportunidades, é um bom momento para empreender. Qual é o maior erro que as novas empresas cometem ao abrir um negócio? Nesse caso, o maior erro que a gente verifica sempre é a questão deles não terem definido ainda qual a solução, qual o problema que eles irão realmente solucionar. Então, isso fica muito claro que às vezes são criados alguns negócios sem um propósito. Então, fica muito claro nos mundos de hoje, com as questões de inovação, no mundo da modernidade, que nós temos vários problemas que precisam ser solucionados. Então, a gente tem aí uma oportunidade de negócio, mas que para isso dar certo, eles precisam modelar o seu negócio para realmente verificar o que é necessário para transformar aquela sua ideia em negócio. As dificuldades antigamente são as mesmas de hoje? As dificuldades acabam que elas são as mesmas, porém hoje nós temos ferramentas e mecanismos que ajudam as questões de empreendedorismo. Então, quando a gente fala das ferramentas de ideação, de modelagem de negócio, de prototipagem, isso não existia no passado. Então, no momento atual, isso é um facilitador. E para alcançar os objetivos da empresa, qual deve ser o pensamento do empreendedor para montar a sua estratégia de negócio? Eu acho que, inicialmente, ele deve lembrar de várias coisas. Primeiramente, é lembrar a questão do que realmente é empreender. Que nas questões de que é empreender, ele tem que lembrar que é uma questão de atitude, que ela precisa ser desenvolvida, aprendida e praticada. Então, quando a gente fala nessas questões, principalmente do desenvolvido e praticado, a gente trabalha muito nas características empreendedoras. Então, a gente pode trabalhar vários viés para essa garantia de sucesso, como pensar na questão
da persistência do negócio, buscar mentorias para que ele alcance como outras pessoas que já passaram por essa etapa podem ajudar o seu negócio e assim vai, ou seja, trabalhar todas as características empreendedoras que você não precisa necessariamente ter nesse momento, mas você pode desenvolver ao longo do seu negócio. Muito obrigada pela sua participação e agora é com vocês no estúdio. Estamos aqui também com a especialista Vitória Luiza, que vai nos explicar um pouco mais sobre o empreendedorismo, o perfil dos empreendedores e suas estratégias. Boa noite, Vitória. Boa noite, Randon. Boa noite a todos. O empreendedorismo apresenta-se estreitamente ligado à atividade empresarial, à fundação e à direção de empresa por parte de uma ou diversas pessoas. Ele trata de uma forma de comportamento que envolve processos organizacionais, que permitem à empresa toda trabalhar em busca de um objetivo comum, que é a identificação de novas oportunidades de negócios através de ações internas focadas na inovação. Sobre o perfil do empreendedor, identifica-se que os empreendedores apresentam características semelhantes entre si. O perfil do novo empreendedor é ter habilidade para trabalhar em equipe, capacidade de planejamento da própria carreira, ter experiência na área que pretende atuar, ter boa comunicação e aprendizagem contínua, possuir pensamento estratégico, ser criativo e ter iniciativa e liderança. As estratégias usadas por eles são fundamentais para o crescimento do negócio. O problema a ser discutido é como o empreendedor irá planejar suas estratégias para que a empresa alcance seus objetivos. Se ele tem capacidade de colocar em prática essas estratégias sendo bem planejadas ou se ele é negligente quanto a isso. Obrigado, Vitória. Depois de entendermos um pouco mais sobre o empreendedorismo, falaremos agora dessa nova forma que surgiu através das incubadoras e aceleradoras. O processo de incubação é um dos mecanismos mais eficazes e eficientes para lançar e desenvolver novos empreendimentos no Brasil e no mundo. As estatísticas revelam que a taxa de mortalidade de empresas que passam pelo processo de incubação é reduzida de 70% para 20% em comparação com as empresas normais. Falaremos agora com a especialista sobre as incubadoras e aceleradoras, Taliana Katma. Boa noite, Taliana. Nos explique melhor o que são as incubadoras e aceleradoras e para que elas servem. Boa noite, Amanda. Boa noite, Rondon. Boa noite a todos. As incubadoras são entidades que têm por objetivo oferecer suporte aos empreendedores nascentes ou os que estejam em operação a acompanhar e desenvolver seu produto ou serviço, até virar um negócio de sucesso. Para as incubadoras de empresas, qualquer empreendedor pode participar, desde que o empreendedor leve o seu projeto inovador que deseja abrir da sua empresa. As aceleradoras são empresas cujo objetivo é apoiar e investir no desenvolvimento rápido e crescimento de startups, ajudando a obter novas rodadas de investimento ou atingir seu ponto de equilíbrio, que é a fase em que elas conseguem pagar suas próprias contas com a receita do negócio. Portanto, um empreendimento baseado na economia tradicional é preferível buscar uma incubadora, porque as incubadoras são mais comuns no mercado brasileiro. Mas se o seu negócio for uma startup de inovação ou um modelo de negócio escalável e repetível, procure uma aceleradora. Obrigada, Taliana. Agora, para explicar como funciona dentro de uma incubadora, falaremos com a nossa repórter Diane Cristina. Boa noite, eu estou aqui com a Flávia Guerra, que ela é gestora de empreendedorismo da Acelera MGTI. Boa noite, Flávia. Boa noite. Qual o verdadeiro propósito da incubadora e da aceleradora? E quais as vantagens ela oferece? Bom, o maior propósito de uma incubadora e uma aceleradora é fazer com que as startups que por aqui passam, né, elas entendam realmente quem é o cliente, qual é a solução que elas estão se propondo a desenvolver para resolver qual o problema. Qual a diferença entre incubadora e aceleradora? Olha, essa divisão de incubadora e aceleradora, ela tem ficado bastante tênue, mas se nós tivermos que falar de uma diferença, eu diria que a incubadora, ela trabalha empresas que têm um crescimento mais orgânico, né?
empresas ou startups, né, que não são empresas, são startups, que têm um ciclo de evolução e de crescimento mais longo. Por exemplo, startups voltadas para produtos e serviços para a indústria. Né? O ciclo de venda é um pouco mais lento, né? Porque ele acompanha um setor específico. E os programas de incubação, então, eles têm, vamos dizer assim, um período de maturação maior. Os programas de aceleração, normalmente, eles são mais rápidos, né? Eles têm um foco mais específico, né? Ali na modelagem do negócio, na execução ali do MVP da startup, então, eles são ciclos menores, né? O que é um processo de aceleração e como de fato funciona o trabalho de uma aceleradora? O processo de aceleração é um processo que ele trabalha a visão da startup, a visão que ela tem do cliente. Então, o primeiro ponto específico é trabalhar o eixo de mercado. Porque nada vale você trabalhar outros eixos se você não entende exatamente quem é o seu cliente, qual é a maior dor dele. É o trabalho de fazer com que eles enxerguem quem é esse cliente, até que eles possam realmente começar a ter, a formar o seu próprio mercado, seus próprios clientes, a começar a escalar suas vendas. Esse é o trabalho principal de uma aceleradora, né? Como o empreendedor pode identificar o modelo ideal para a sua empresa? Olha, eu acho que depende do que ele quer, né? Então, por exemplo, se é uma startup que já está mais amadurecida, né? Ela já identifica com clareza o seu cliente, o seu mercado, ela pode passar por um programa que não precise de ir tão a fundo nessas questões, né? Então, talvez um programa que tenha mais um programa de mentorias, que você vai ter o compartilhamento de pessoas, empresários que tenham mais experiência, mas que ele não está naquela fase de descobrir quem é o cliente, mas ele precisa agora se desenvolver como uma startup, desenvolver os desafios do dia a dia de uma empresa que está nascendo. Então, depende do propósito e depende do estágio de maturidade onde se encontra essa startup. Muito obrigada pela sua participação. E agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada. Então, Randon, interessante todas essas informações que nós vimos sobre o empreendedorismo hoje, não é? Sim. A gente percebe as características empreendedoras, todas aquelas que foram citadas por teóricos há muito tempo atrás. A gente percebe ainda que são muitos atuais, como nós vimos pessoas que se preocupam com a inovação, pessoas que estão preocupadas em correr riscos. E é importante a gente ressaltar que o empreendedorismo hoje é responsável pela maioria dos empregos no nosso país. Os pequenos empreendedores, eles têm uma parcela muito relevante à nossa economia. Nós podemos perceber também que são várias estratégias, não é mesmo, Amanda? Sim, Randon. Muitas estratégias são utilizadas por esses empreendedores para continuarem no mercado, para se manterem competitivos, principalmente aquelas estratégias relacionadas à inovação, à procura de se manter sempre atual, além da preocupação com a qualidade do produto, com o retorno ao cliente. Isso é um grande diferencial. Existem ainda dificuldades, como a gente pôde perceber, não é mesmo? Claro, dificuldades relacionadas à legislação, ao tempo para você abrir um negócio que aqui no Brasil ainda é um excesso burocrático, muito grande em relação a isso. Mas, por outro lado, nós vemos que esses empreendedores estão conseguindo enfrentar essas barreiras. E nisso tudo podemos perceber a importância das incubadoras e aceleradoras como um apoio para esses pequenos empreendedores. Então, elas vêm como suporte para que essas empresas não morram antes mesmo que comecem. Então, aceleradoras e incubadoras são importantíssimas no processo de inovação e empreendedorismo no Brasil. É isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do jornal de hoje. Obrigada pela atenção e uma boa noite. Obrigado e boa noite.